Vamos lá, pessoal. Hydra Launcher. Sem querer, eu meio que trouxe um assunto muito parecido com os outros. Por quê? Porque, assim, o Hydra Launcher é uma Steam de pirataria. Um daqueles projetos maravilhosos das pessoas que fazem sem esperar nenhum lucro, porque são pessoas anônimas. Talvez estejam ganhando dinheiro de alguma maneira assim, tá? Mas são pessoas anônimas que pensaram, e se a pirataria fosse muito mais pica do que já é? Porque pirataria é boa, tá? Mas e se fosse muito melhor? E daí eles pegaram e fizeram isso. Então vamos falar um pouco sobre esse projeto e daí depois vamos dizer, vamos imaginar o que o mundo poderia ser baseado nisso. E daí também já faço a minha autocrítica, porque assim, sempre que eu falo da pirataria aqui no canal, eu fico assim, pessoal, não quero que dê problema pra mim, pra vocês, tomem cuidado com pirataria, não vou ficar fazendo muita apologia aqui, mas alguns camaradas mandaram mensagem e convenceram que na realidade é importante a gente resgatar a importância política disso, que eu acho que é um negócio que eu mesmo já falei em alguns momentos, eu já acreditei mais nisso e é verdade, assim. A pirataria como um movimento anticapitalista, como um movimento de revolta com a questão dos preços e da exploração da indústria é importante, mas ela também é importante por um outro motivo, que é o motivo dela mostrar como seria um mundo sem as amarras do dinheiro, sem a escassez digital forçada que existe hoje. E outra coisa que agora a bola está na cancha dos piratas. Esse projeto aqui é muito bom. E daí projetos como a Steam, a Epic Store, todas essas coisas vão dizer assim, caralho, olha o que esses desgraça fizeram. A gente vai ter que correr atrás do prejuízo. E tem maneiras que eles vão correr atrás do prejuízo, mas vamos dar uma olhada nisso. Então, eu ia ler esse artigo, mas eu já tô até quase um pouco sem voz. Então eu vou mostrar esse videozinho também aqui do Voxel, que ele fala sobre a Steam pirata. Você já ouviu falar da Steam pirata, mais conhecida como Steam Verde? Caso esteja perdido, lá no site do Voxel, o espetacular Adriano Camacho entrevistou os criadores do Echo Launcher, projeto que prometia ser uma espécie de Steam da pirataria. Isso rendeu tantos acessos de uma só vez, que o launcher simplesmente caiu, encerrado, morreu agorinha ainda em versão beta. Mas, pra quem leu V de Vingança, sabe que por baixo dessa carne existe um ideal, e as ideias nunca morrem. Ainda mais aquelas que pensam em uma causa maior. Eu sei que é piadinha, né? Mas tu viu o que ele tá falando? Ele tá usando esse discurso que é um pouco romantizado da pirataria, que é assim, pô, a gente faz pirataria pelo amor pelo jogo. A gente não está roubando, a gente não está aqui por causa do dinheiro, é pelo amor, tá? E assim, isso é um pouco diferente até do que eu tô propondo, ser anticapitalista, tá? Às vezes isso beira um idealismo e tal, mas é interessante, já é interessante ver uma expressão fora da lógica do ideias radicais lá de tipo, por que eu faria isso se eu não tenho nenhum benefício? Sabe? Por que ele não pirateia só pra ele jogar, mas ele pirateia pra todo mundo? Porque ele ama o jogo, ele ama a pirataria. O jogo, quando eu digo, é game, né? Love the game. Pensando nisso, um grupo de desenvolvedores intitulado Los Brochas decidiu continuar o legado deixado pela Echo Launcher, resolvendo suas falhas, sendo a maior delas essa aqui, não conseguir ser derrubada nunca. Pelo menos essa é a ideia da Hydra, que falou exclusivamente com o Voxel e explicou tudo por trás da nova Steam da pirataria. Roda a vinheta. Ele é o melhor pirata que eu já vi. Resumo rápido aqui para quem ficou bem perdido. O nome Steam Verde, caso não tenha notado, é uma referência clara à Steam e ao programa mais famoso de torrents da internet, o uTorrent. Trazendo jogos livres para o público, o site contava com diversos anúncios e levava consigo a estética clássica de lojas de jogos, fazendo um sucesso com a galera dos games. Enquanto isso, outro grupo iniciou um projeto também utilizando o nome esverdeado lá nas redes sociais. Não demorou muito para que a conta original fosse derrubada, dando origem à Ecológica Verde, os fundadores do Echo Launcher. Agora, com esclarecimento... Bom, uma coisa que o Luiz Nagata falou também é assim, não usem o MeTorrent, né, o uTorrent, porque esse software, ele meio que não é mais dos criadores originais, e o pessoal botou um monte de spyware, acho que tinha mineração de criptomoeda lá. Usem... Eu não uso Windows faz anos, né, mas se não me engano, aqui no Linux eu uso Deluge e Transmission, que são dois simples. E eu acho que tem para o Windows o Deluge, que é software livre. Eu não sei se ele é atualizado no Windows, mas fica aí a dica de não usarem o MeTorrent mesmo.
que BitTorrent também, esse é bom. E eu acho que tem pra Windows também. Já adiantamos que o Hydra não possui qualquer relação com o site Steam Verde, ou a quase homônima página sustentável do Twitter. Na prática, a equipe do EcoLauncher apenas reconhece a importância do projeto Hydra para a comunidade e, por compartilhar os mesmos ideais, apoiaram seu desenvolvimento. Nasceu então uma parceria... É aquela coisa, tipo, né, surge o Yuzu é derrubado pela Nintendo, surge um Suyu, mas ele não tem nenhuma ligação com o outro emulador. Mas beleza, eu acredito. Seria de divulgação. Los Brochas trouxeram a faísca. Ecológica Verde, o combustível. Agora falando só da Hydra. O grupo responsável acredita fortemente que todas as pessoas deveriam ter acesso aos jogos, independente do seu grau de familiaridade com a pirataria. Nós aqui do Voxel não vamos entrar em detalhes sobre o que é certo ou errado. Isso vocês podem debater aí nos comentários. Eu adoro isso também, né? Nós vamos aqui ensinar tudo sobre esta coisa de pirataria, mas não... Usem o bom senso, não sabemos se é certo ou errado. Pelo menos quando eu fiz conteúdo sobre pirataria, eu já disse, ó, tomem cuidado, tá, pessoal? Que isso aqui é ilegal e tal. E eles assim, não, mas o nosso advogado disse que a gente cobriu todas as nossas bases. Sei lá se é ilegal ou não, apenas estou falando sobre o assunto. Porém, é importante diferenciar a missão desses projetos e os objetivos perseguidos pelos crackers de jogos. Resumidamente, os grupos brasileiros facilitam a conexão direta entre o usuário leigo e o produto final, os, abre aspas, jogos desbloqueados, evitando vírus, ransomware e outros problemas. Se a gente for ver, nem a Hydra nem o finado EcoLauncher são responsáveis por quebrar as patentes de seguranças nos títulos distribuídos. Mas pra... Não, isso aqui, ô pessoal, é que isso aqui, pô, esse é o problema de ser idealista, né? O pessoal tá dizendo, não, na realidade... Não é pirataria, a gente só facilita a pirataria que foi feita por outras pessoas. Nós não somos um projeto de pirataria. Aí, assim, eu sei que existe todo marketing pra tu achar que não vão tentar me fechar por causa disso. Mas, ô, pessoal, vamos ser sinceros, vocês estão facilitando a pirataria, tá? Quer dizer que eu sou contra isso? Não quero dizer, tá? Isso aqui é maravilhoso. Mas é porque, tipo... Vocês acham que a gente é estúpido, tá ligado? Vocês acham... E a lei, inclusive, isso não é legal, tá? Tu dizer assim... Não, na real foi ele abriu a porta e eu entrei na casa, mas foi ele que abriu a porta, ele que violou a trava da porta. Não, pessoal, existe, o juiz consegue dizer lá, não, você fez pirataria. Pra quem costuma baixar jogos em sites maliciosos, sabe que a experiência de obter um jogo pirata exigia que usuários navegassem em sites repletos de perigos, propagandas com conteúdo adulto e inúmeras travas monetizadas. Foi pensando nesses problemas que a equipe essa interface é uma delícia, pelo amor de Deus. Desenvolvedores planejou o Hydra para ser uma experiência completa e definitiva. Mas o que é o Hydra? Nas palavras dos desenvolvedores, Hydra é um launcher de jogos gratuitos com foco na segurança e na autossuficiência. Ele é livre de anúncios, não exige cadastro, assinaturas ou fila de espera. Eles explicam que a solução não exige uma conexão a servidores externos para a consulta de jogos ou de atualizações. Assim, nenhuma informação do usuário é compartilhada na internet. Essas características tornam o Hydra bem diferente do EcoLauncher, tanto em proposta quanto em funcionalidade. Para alcançar o feito, a equipe desenvolveu uma solução para indexar todas as informações necessárias no computador do usuário, criando assim uma base de dados local e offline. Assim como no caso da Ecológica Verde, as fontes provedoras dos jogos são conhecidas e verificadas pela comunidade, sendo livre de vírus e programas maliciosos escondidos. Além disso, conforme explica o time de desenvolvedores, o Hydra é muito mais do que apenas um inicializador de jogos ou um gerenciador de download. Na realidade, a plataforma propõe uma experiência completa ao usuário. É possível pesquisar títulos, escolher a fonte desejada para baixá-los, realizar instalação e, por fim, jogá-lo. Atualmente também há recursos extras no Hydra, como um botão Surpreenda-me e uma integração com o site How Long to Beat, que oferece estatísticas de conclusão para diversos jogos, já pensando até no sistema de conquistas. Com todos esses recursos, não é surpresa que o Hydra tenha sido chamada de, abre aspas, a Steam da pirataria. As vantagens oferecidas gratuitamente pela plataforma, porém, inevitavelmente levantam questões acerca da pirataria, além do que poderia acontecer com o projeto, seus desenvolvedores ou usuários, caso as autoridades tomassem conhecimento de sua existência. Porém, a equipe disse que não está preocupada, na verdade. Segundo a lei de direitos autorais que define o crime de pirataria no Brasil, abre aspas, a ilegalidade está em distribuir, replicar ou violar patentes registradas com a finalidade direta ou indireta de lucro. Caso você não saiba, essa lei saiu lá em 1998, uma época anterior à pirataria em massa e não atualizada desde então. Eu gosto que eles falaram isso também. Nós não estamos cometendo crimes, nós só estamos basicamente na vírgula da lei que eles não escreveram. Portanto, seu texto não prevê a penalização específica de casos como o do Hydra, embora o download de conteúdos piratas ainda seja considerado crime, independente de sua origem. Porém, nem isso afasta a Hydra, já que o launcher nada mais é do que um indexador que salva links em uma biblioteca offline no computador do usuário, dizendo que eles nem têm um servidor próprio, não craqueiam e não hospedam nenhum jogo. Bom, claramente alunos de Saul Goodman. A principal ideia da Hydra não é ganhar... Ele disse alunos de Saul Goodman. Então, assim, pessoal, não é assim, tá? Se eles quiserem ir atrás de vocês, eles vão. Tanto que derrubaram o site lá, eu esqueci o nome, Filewares. A gente fez um vídeo aqui no canal sobre isso.
E também era um site torrent. Eles mantinham um site de torrent. É que vocês vão dizer que tem a questão do lucro também, né? Dinheiro, mas sim que existe uma democratização dos jogos, segundo a entrevista que eles deram pra gente. Pra eles, a pirataria vai além da preocupação com os preços abusivos, mas se estende a segurança e acessibilidade do usuário frente às ameaças digitais presentes nos sites de distribuição ilegal. Diferente do caso do Echo Launcher, o Hydra não tem medo da popularidade, já que os próprios desenvolvedores confirmam que a plataforma não pode ser derrubada de maneira permanente, seja por empresas ou por autoridade, já que o projeto possui código aberto e está disponível para contribuição internacional da comunidade, contando com mais de 42 ramificações atuais. Então, ainda que o projeto seja barrado no Brasil, o seu desenvolvimento irá continuar em outros países. A repercussão do Hydra, inclusive, inspirou usuários estrangeiros a criar traduções para a plataforma, que já possui suporte para português, inglês, francês e espanhol. E ainda que ocorra um drástico combate à distribuição e desenvolvimento do Hydra, ao improvável nível multicontinental, cada usuário que possua a plataforma em sua máquina ainda poderá realizar a sua manutenção de maneira individual. Isso justamente por possuir acesso ao código-fonte aberto do software. E complementando tudo isso, ainda existe a maior dúvida recente na indústria de jogos: a quem pertence, na realidade, os títulos comprados legalmente. A gente falou aqui num shorts, até no site do Voxel, sobre o que aconteceu com The Crew depois que a Ubisoft revogou cópias legítimas do jogo, removendo ele da biblioteca de milhões de jogadores. A decisão criou um alerta na comunidade internacional de jogadores que temem um possível novo padrão entre as grandes empresas. Para os Nós falamos bastante aqui na live sobre isso, que hoje, realmente, o que é uma merda é que a gente não é dono das coisas. Tem uns cortes aqui no canal sobre isso, é de uma época que o layout estava rosa por causa do filme da Barbie. E isso é um grande problema. Hoje, a gente não compra mais nenhum software. A gente não compra produtos, a gente compra licenças para usar aqueles produtos da maneira que a empresa quer. Na prática, é a mesma coisa que comprar, né? Mas daí, por causa do jeito que plataformas como a Steam funciona, DRM, os anti-cheat, todas essas coisas, a gente meio que tem várias liberdades restringidas nesse sentido. É o que o Richard Stallman fala, a Free Software Foundation fala, todas essas coisas, e que todos os gamers entendem. Inclusive, já vou até adiantar aqui, eu não trouxe a notícia do anti-cheat do LoL Vanguard, que o pessoal tá falando que é basicamente um spyware bizarro lá que tem no computador, mas a gente pode trazer mais pra frente, porque o que é interessante disso é falar sobre isso que tá acontecendo, que tem a ver com esse negócio de, tipo, na real tu não é dono desse software, eles querem controlar até o jeito que o teu computador funciona quando tu estiver interagindo com o software ali, para que tu não possa, né, fazer nada fora do que eles esperam, mas também tem todo um histórico de como as empresas tentaram fazer isso e foram derrotadas ou foram adaptando, né, desde a Sony tentando impedir que tu pudesse rodar teus próprios DVDs Blu-ray, eu acho. Não, DVD mesmo, o protocolo DVD não era para ser uma coisa facilmente gravável, só a Sony poderia ter, o padrão, todo esse tipo de coisa, passando por altos anti-cheat aí, assim, eu acho que é bem interessante a gente trazer essa conversa, mas então, só para falar sobre isso. Desenvolvedores do Hydra, sua plataforma aproxima verdadeiramente o usuário de seus jogos, dizendo que, abre aspas, se as empresas não respeitam nem mesmo seus próprios consumidores, não há outra alternativa senão a pirataria. Isso sem contar a preservação... Não, mas se uma empresa não respeitar seus consumidores, o que tá me impedindo de só criar uma outra empresa que respeite os consumidores? Sou eu, ideias radicais. Dos jogos, algo que está em alta, já que muitos clássicos dos consoles estão simplesmente sumindo do mapa ou sendo vendidos a preços exorbitantes, forçando os fãs a utilizarem métodos alternativos como a emulação. A Associação Norte-Americana de Softwares Eletrônicos, ou ESA, composta por gigantes da indústria como Sony, Microsoft e Nintendo, se posicionou contra a preservação de jogos, embora tenha se comprometido com a causa. Tem vídeo no canal sobre isso também, tá? Sobre a preservação de jogos, que hoje basicamente tinha uma pesquisa lá que dizia 80 e poucos % de todos os títulos lançados não são acessíveis de forma legal. Então a maneira de fazer isso é pirateando, tá ligado? E era um museu, inclusive, era um museu falando isso, ó, preservação digital é uma merda, e nunca se viu isso, até tipo livros, revistas, músicas, tudo isso nos Estados Unidos pela lei desde o início do século. Mesmo lá nos Estados Unidos, né? Este país tão lindo, capitalista, eles têm uma lei que tu tem que registrar as coisas para elas ficarem lá no museu, para elas ficarem acessíveis para o futuro. Para as coisas eletrônicas, as empresas fazem um lobby absurdo para que tu não possa registrar softwares e tu não possa ter uma maneira de rodar softwares antigos. Só por quê? Porque a Nintendo quer que tu não possa jogar... Tava tentando pensar o nome, Zombies Ate My Neighbors num emulador, porque eles querem poder te vender Zombies Ate My Neighbors como marrom ou como o Nintendo Switch Online lá, entendeu? Só que, cara, que paia, o jogo tem 30 anos, sabe? Eu quero jogar ele 20 minutos. Mas não, a Nintendo tem que ganhar esse teu dinheiro.
início dos anos 2000. Eles dizem que não há medidas suficientemente apoiadas por seus membros para prover uma espécie de biblioteca digital para títulos antigos, tampouco para mídias físicas. E aí, tá certo isso aqui? Dedicando-se ao projeto, os desenvolvedores Los Brochas estão empenhados em tornar o Launcher Hydra ainda mais leve. Atualmente, ele consome pouco menos recursos do que um navegador em segundo plano. Enquanto isso, assim como no caso da Ecológica Verde, é importante refletir sobre a iniciativa Hydra. Embora a prática direta ou indiretamente possa contribuir com o prejuízo de pequenos e grandes estúdios, ela é uma mensagem clara à indústria dos jogos e seus frequentes abusos ao consumidor. Entre as mecânicas surpresas, passes de batalha, jogos como serviço, preços exorbitantes e revogação de licenças, os jogadores enfrentam inúmeros desincentivos até a compra de um título original. E até o consumidor ter maior acesso à cultura e aos jogos, resta torcer para que mensagens e protestos como estes sejam ouvidos pelas autoridades e grandes empresas. Do contrário, a Steam deixará provavelmente de ser a loja de jogos mais popular no PC, e com boa folga. Mas e aí? Não sei, né? Porque daí o pessoal tá sendo meio idealista. Esse projeto é tão bom que a Steam vai deixar de ser a loja. O que você acha disso tudo? Você curtiu esse... Eu já tava dizendo tudo que eu acho. Então, do canal Voxel aqui, pra mostrar pra vocês. O projeto tá Hydra Launcher/Hydra aqui. Vocês podem acessar. E, gente, isso aqui é muito interessante, porque o comentário que eu quero fazer pra vocês, tá? Eles fizeram todo o argumento de sim, as empresas cobram caro, fazem um jogo merda, não tem preservação de software, botam um monte de anti-cheat, a interface tem problema, tem o custo que é uma merda, então imagina como é que é jogar joguinho na Argentina hoje, vocês já viram como é que ficou a precificação na Steam lá. Então tem todos esses problemas que são do lado do consumidor, tá? Que as indústrias estão fazendo mal pro consumidor. Aí tu pensa como é a vida dos desenvolvedores na maioria dessas empresas média aí de videogame, sofrendo crunch, recebendo pouco, sendo explorado porque eles acham que eles estão no emprego dos sonhos deles, descobrem que na realidade é o emprego dos pesadelos. E tu pensa, o jogo sai com o dev sendo triturado lá, sendo feito de peão e tal, sai industrialmente um jogo que nem é tão bom e tal. Quando é um jogo indie e tal, é não vou dizer 1 em 1 milhão, né? Mas é raro que assim a pessoa consegue fazer sozinho um jogo e daí ganha uma graninha boa e tal, e tem a coisa, mas tipo, os jogos indie têm essa dificuldade de se colocar no mercado, né? Os jogos AAA funcionam desse jeito, e as empresas estão fudendo com a preservação digital, estão cobrando altos preços, tem toda essa problemática que eles focaram. E daí a gente pensa, se é possível fazer uma interface que tu consegue os jogos de graça e é muito melhor que as outras, e se os devs precisam de muito menos para desenvolver esses jogos do que hoje a gente paga, porque as empresas estão ficando com um bolão gigante. E se vocês querem comentários bons sobre isso, tem o canal da Stephanie Sterling, que é The Jimquisition, que está sempre falando de abusos da empresa, sempre falando sobre essa questão da desigualdade de dinheiro na empresa, né? Como o CEO ganha muita grana, os gerentes ganham muita grana e o desenvolvedor só se fode. Se a gente tem dos dois lados a coisa uma merda, qual é o problema? O que a gente tem que remover do problema? Eu tô fazendo o argumento do comunismo pros gamers, entendeu? Que se tu só tirasse a empresa do meio, aqui doravante nomeada de burguesia, nós poderíamos entregar um pouco mais para os desenvolvedores e ter exatamente isso que a pirataria tem aqui. E daí a gente ia ter joguinhos melhores, a gente ia ter joguinhos mais baratos e todo mundo ia ser feliz. E daí vocês vão dizer, mas isso é utópico, idealista. É menos idealista do que vocês acharem que continuar desse jeito vai ser bom. É isso aí. Dropei o mic. Gostaram, pessoal? Chegando aqui agora, você viu a parada do jogo, eu citei alguns minutos atrás. Quando tu vê o corte, tu vai ver. Mas eu vou fazer um vídeo melhor sobre isso. Mas é isso aí, camaradas. Acabei aqui. Eu tinha muito mais assuntos, não deu tempo. Eu precisava fazer 10 horas de live pra falar tudo. Zavak me deu uma ideia pro projeto TCC. Muito bom. Aí agora, assim, ó. Quando tiver desenvolvido, tu vai ter que dar 10% do projeto pra mim. Eu vou te processar. Tô brincando. Eu deixo aqui doravante explicado que não irei te processar. Aí tu pode usar isso como prova. Mais realista que o Rafael Lima. É só isso que a gente quer. É só isso que a gente quer. Tu já viu sobre a Crypto Rave? Já. Eles convidaram o pessoal da Soberana ano passado e eu acho que esse ano é capaz que tenha alguém, mas eu não vou ir pra São Paulo. Talvez vá o Frog, talvez vá o Pequi, que tava aí no chat.
Menos idealista que a Steam morrer, exatamente. Eu nem entrei nisso, mas eu acho que a gente não vai falar sobre isso. Não, o que eu ia dizer é que eu acho que é uma boa, a gente tem que terminar o corte com isso. O casal, Napster, a pirataria de jogos, criou uma situação que foi isso, assim, nossa, é muito melhor piratear e a indústria tá viajando. Tá viajando nessa coisa de DRM e essas caralho e tal. E daí o Steam teve que correr atrás do prejuízo, teve que criar uma nova maneira de botar jogos que, sinceramente, hoje funciona mais ou menos bem. Eu, sendo um cidadão de 33 anos que trabalha pra caralho, faz outras coisas e joga, sei lá, 5 horas de videogame por mês, tô felizão lá com a Steam, porque eu espero o jogo ficar com 90% de desconto, compro e não jogo, tá ligado? É isso que funciona. Mas o adolescente que mora na Argentina e o pai dele trabalha de motorista de ônibus e o salário não tá dando pra porra nenhuma, esse cara não consegue mais jogar videogame. E daí essas coisas mostram a contradição da indústria e tu espera que a indústria vá se adaptar, mas antes ela vai ter uma briga legal, vai tentar derrubar, vai ser uma choradeira, tá ligado? Isso aqui é uma semana que o pessoal tá começando a falar desse projeto. Ainda vai ter muita choradeira, mas eventualmente talvez a Steam ache uma maneira de cooptar isso e dizer, é melhor. Tá ligado? Pra mim, o que fez eu meio que desistir de piratear joguinho, além de não ter mais tempo pra jogar videogame, é como eu uso Linux. E a Steam desenvolveu um negócio pra jogar os joguinhos no Linux que funciona super bem, e eu sou bastante grato, sinceramente, pela Valve ter desenvolvido isso. Eu não me importo de, tipo, pagar R$50 num jogo, R$100 num jogo e só pegar e rodar ele no Linux. Eu nem vou jogar muito videogame, sabe? E outra coisa, falando da precificação dinâmica do Atila também, eu não consigo parar. A Steam mostra como aquele negócio do preço dinâmico funciona, porque assim, pra mim, eu compro todos os jogos que eu quero, só que depende do preço que eu vou comprar. Eu boto na wishlist 200 jogos. Aí quando o jogo tá com 75% de desconto ou mais, o jogo tá tipo R$10, eu só pego e compro, tá ligado? Então uma vez por ano eu vou lá e gasto uns R$150 na Steam, compro uns 10 jogos que eu não vou jogar nunca, mas eu compro. E acaba que pra Steam é bom isso, porque a opção era, eu não ia comprar um jogo, eu ia piratear o jogo ou alguma coisa. Mas daí como eles botaram 90% de desconto e tava R$3, eles tiraram R$3 de mim, de um negócio que eu nunca vou instalar, tá ligado? Exatamente porque não existe escassez digital da mesma maneira. Então os caras são 5D, eles são 5head, assim, eles são muito espertos. E isso é mais uma das táticas de espremer mais lucro de mim, do otário, que compra joguinho, tá ligado? Vocês fazem isso também? Qualquer jogo roda de boa, não é qualquer jogo, mas tá na coisa de 90%, tá ligado? Elden Ring, eu virei todo. Falta virar o finalzinho do jogo, virei todo no Linux, perfeito. Cyberpunk tava rodando também, ainda não cheguei muito longe nesse, mas sim. A Steam deu uma piorada, mas a forma de combater a pirataria deles, tornando mais fácil de comprar jogos, é bem boa até. Exato. O capitalismo funcionou. Eu acho que eu me refutei no meu próprio vídeo. Amigo Ancap, você me refutou, cara. Mas é isso aí, pessoal. Eu preciso ir. Boa noite. Um prazer dividir o tempo de live com vocês. Não sei se o Cyberpunk roda liso, porque isso é fake em qualquer... Obrigado. Ariel, eu ia fazer a mesma piada. É isso aí, falou, pessoal. Boa noite.